Atos capítulo 21, versículo 10, diz assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Imagine você ouvir, coloque-se no lugar de Paulo. Eles estavam reunidos, e chegou um homem chamado Ágabo, chamado de profeta. Esse homem pegou o cinto de Paulo e amarrou os pés de Paulo, e se dirigiu aos que estavam na casa e disse assim: olha, assim diz o Espírito Santo. Antigamente os profetas no Velho Testamento diziam: assim diz o Senhor. Esse disse: assim diz o Espírito Santo, como imitando os profetas antigos. Aí ele disse que isso fariam ao homem dono daquele cinto quando ele fosse para Jerusalém. Ou seja, ele quis dizer que se Paulo fosse para Jerusalém, ele seria preso e entregue nas mãos dos gentios. Iriam prendê-lo e entregá-lo nas mãos dos gentios. Na verdade, Paulo nem precisava de um profeta para saber que isso estava por acontecer, porque a perseguição estava fervendo, e Jerusalém era o lugar onde menos os apóstolos deveriam se fazer presentes, porque era ali, se fosse comparar a perseguição com um furacão, então Jerusalém seria o olho desse furacão. Então vem esse chamado profeta e faz essa, entre aspas, também profecia. Eu não vejo como uma profecia vinda de Deus, porque ela veio para trazer medo, pavor, e Deus, a palavra de Deus não vem para fazer com que você tenha medo de fazer o que você tem que ser feito. Pelo contrário, Deus sempre que falou com Paulo nas horas das perseguições, Deus não dizia: ó, não vai lá não. Deus dizia: não temas, porque eu estou com você. Amém, pessoal? O que você tem que fazer, você vai fazer, porque eu estou contigo. Muito bem. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Quer dizer, todo mundo que estava na casa e que ouviu aquelas palavras deste tal de Ágabo, eles foram sensibilizados, ficaram sensibilizados e pediram que Paulo não fosse para Jerusalém. Não vai não, Paulo, fica aqui, porque eles vão querer te prender. Versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ou seja, preso, amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Repare que Paulo não se deixou levar pelas palavras desse chamado profeta, esse Ágabo. Ele não se deixou sensibilizar. As palavras de Ágabo
não entraram em Paulo. Ele ignorou aquelas palavras. Enquanto as outras pessoas na casa ficaram sensibilizadas e começaram até a chorar e pedindo que Paulo não fosse, Paulo vem e dá um choque em todo mundo e diz assim: o que é isso? O que vocês estão pensando? O que há? Vocês querem me sensibilizar? Pois saibam vocês que eu estou preparado não só para ser preso, mas até para morrer, se for preciso, pela causa do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo deu um choque de fé em todo mundo. Mas não é que Paulo queria sofrer, não é que Paulo queria morrer, não é que Paulo queria ser preso. Ninguém quer passar por isso. Mas ele quis dizer o seguinte: ele iria fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse. Amém, pessoal? Custe o que custar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Se é para eu ir para lá, se o Espírito Santo quer que eu vá para Jerusalém, não interessa o que vai acontecer lá, eu vou para Jerusalém. Porque a pessoa que é nascida do Espírito, ela tem uma preocupação que a consome 24 horas por dia. Qual é? É não sair do centro da vontade de Deus. Aí, os da casa que tinham chorado e tentaram sensibilizá-lo, diz assim, versículo 14: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se o quê? A vontade do Senhor. Vendo eles que não conseguiram influenciar Paulo com o seu choro, com suas lágrimas, com seus pedidos, se aquietaram e disseram: então, faça-se a vontade do Senhor. Ou seja, Paulo não era influenciável, ele não foi influenciado nem pelas palavras do pseudo-profeta, e nem foi influenciado pelas palavras de quem estava ao redor dele, porque ele estava decidido a fazer o que tinha que ser feito, independentemente se as pessoas queriam ou se ele mesmo queria. O que importava para ele, e eles entenderam isso, era fazer a vontade do Senhor, era fazer a vontade de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Hoje em dia, muitas pessoas conhecem a Bíblia. Nós podemos dizer que hoje o número de pessoas que conhecem a Bíblia, no Brasil, por exemplo, é muito maior do que há 30, 40 anos atrás. O número de evangélicos no Brasil está crescendo. Então, pela lógica, era para as coisas estarem ficando melhor. Porque mais pessoas nascidas do Espírito, mais pessoas convertidas, era para melhorar a qualidade, a sociedade era para estar em ascensão. E não é o que acontece. Porque o fato de aumentar o número de pessoas conhecedoras da Bíblia não significa dizer que a igreja do Senhor Jesus, e quando eu falo igreja do Senhor Jesus, entenda, eu não estou me referindo à placa Igreja Universal, eu me refiro à igreja do Senhor Jesus na terra, aqueles que servem a Jesus, aqueles que são nascidos do Espírito. Então o crescimento do número de pessoas conhecedoras da Bíblia não significa dizer crescimento de qualidade da igreja. Porque as pessoas conhecem a Bíblia, mas insistem em viver fazendo as suas próprias vontades. E isso anula o poder da palavra de Deus. Compreende, sim ou não? Então, fazer pessoas conhecerem a Bíblia não muda a vida delas e não vai interferir espiritualmente na sociedade em nada, se elas não se enquadrarem na palavra de Deus, se elas não abrirem mão da vontade delas para fazerem a vontade de Deus. É isso que se chama conversão, é eu deixar de lado a minha vontade e passar a fazer o que for preciso fazer para agradar a Deus, ainda que para isso eu tenha que desagradar todo mundo e a minha própria vida.
Se isso não acontecer, então aquela pessoa que agora conhece a Bíblia ou frequenta uma igreja, ela só serve para fazer número no censo do país e dizer: os evangélicos estão crescendo. Só isso. E essa é a razão pela qual você vê a riqueza de promessas que há nas Escrituras Sagradas, mas quando você olha para a vida das pessoas que professam fé em Deus, você vê uma miséria desgraçada, o diabo pintando e bordando na vida das pessoas, mesmo com Bíblia e tudo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Vocês me entendem, sim ou não? Então o que faz a diferença não é conhecer a Bíblia. Não adianta a gente falar: vamos fazer estudo bíblico. Tá bom, vamos estudar a Bíblia. Mas lá a questão é a seguinte: quando sair por essa porta, você vai passar por encruzilhadas da vida. Ou seja, situações em que você vai precisar tomar decisões relacionadas à sua vida sentimental, relacionadas à sua família, relacionadas à sua vida profissional, relacionadas à sua vida espiritual, sobretudo. Você vai precisar tomar decisões lá fora. Se nessa hora você colocar adiante de você na frente a sua vontade e a de Deus ficar para trás, então conhecer a Bíblia para você em nada é a mesma coisa. Não mudou em nada. Aliás, pelo contrário, só aumenta a cobrança sobre você, porque agora você conhece. Você não pode mais dar a desculpa de dizer: eu não sabia. Então, se você quer que essas promessas saiam do papel e se tornem uma realidade da sua vida, se você quer de fato e de verdade viver o melhor de Deus para você, então você tem que aprender a dizer não para você, para dizer sim para Deus. Paulo estava, quando ele diz: eu estou pronto, não quer dizer eu quero, eu tenho vontade, não vejo a hora de ir para Jerusalém e ser preso, não vejo a hora, estou desejando, estou sonhando em ser preso. Não, ele não queria ser preso, mas ele quis dizer o seguinte: se preciso for, estou pronto até para morrer. Tenho disposição para fazer o que for necessário. Amém, pessoal? Como foi com Jesus, que na hora de ser preso também teve essa mesma guerra dentro de si, ao ponto de chegar para o Pai e dizer: se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Essa é a essência do Evangelho: negar-se a si mesmo. Por isso, quando Jesus fala que a porta que conduz à salvação é estreita e poucos passam por ela, é justamente por isso. Não é passar fisicamente por uma porta, é negar-se a si mesmo. Amém, pessoal? O Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Tudo começou, não é em Mateus, tudo começou em Gênesis, com Abraão. Quando Deus se manifesta para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. Você talvez não tenha ideia do grau de dificuldade de fazer isso naquela época, muito mais do que hoje. Hoje em dia as pessoas saem: eu vou sair do Nordeste, quero morar em São Paulo. Fica longe da família, vem para cá. Mas a pessoa sabe como é São Paulo. A pessoa, ela mantém contato com os parentes. Enfim, o mundo hoje é totalmente diferente. Naquela época, as famílias, elas tinham um clã. E elas cresciam. Eles procuravam ter muitos filhos para poder fortalecer a família, porque a família era como uma tribo. Tanto é que Abraão, ele era meio irmão de quem? De Sara. Sara era filha do pai de Abraão com outra mulher. Então ela era meia irmã dele. Eles se casavam assim, para fortalecer a família. E quanto mais homens nasciam, era melhor, para poder defender a sua família, o seu clã. Então, sair da sua terra e ir para uma terra que não sabia onde era, você deixar todo esse planejamento, era loucura. Mas Abraão saiu. Foi fácil?
Será que ele saiu pulando, saltando, rindo? Que maravilha, que alegria, vou ficar longe dos meus parentes, não vou ver mais meu pai, vou para um lugar que eu nem sei se é seguro, nem sei onde é que fica, mas vou sair. Não, ele sabia das dificuldades que ele ia encontrar pelo caminho. Ele não deve ter gostado de fazer aquilo, mas ele fez a vontade de Deus. Então a essência do Evangelho é você renunciar à sua vontade para fazer a de Deus. É isso que faz com que você seja reconhecido por Deus como um filho de Abraão. Filho de Abraão é aquele que faz as obras de Abraão, que imita Abraão, diz não para si, para dizer sim para Deus. Isso significa abnegação, renúncia, sacrifício. Por que você acha que o símbolo do cristianismo, do que Jesus nos deixou, é uma cruz vazia? A cruz lembra o quê? Sacrifício. Amém, pessoal? Não adianta você pendurar uma cruzinha no pescoço, mesmo que não tenha boneco, para não cometer o pecado da idolatria, aquela cruzinha de ouro, e achar que isso vai te trazer proteção. Se você não fizer a vontade de Deus, você não está seguro. Só está seguro quem faz a vontade de Deus. Todos os homens da Bíblia citados que fizeram a vontade deles, eles tiveram problema. O próprio Abraão tem exemplo disso para nos dar. Na época de seca, no lugar onde Abraão havia levantado um altar, houve seca, não chovia, estava havendo fome na terra. Ele por si só decidiu, com todo o grupo de pessoas que tinha com ele, disse: não, nós vamos para o Egito, porque lá no Egito tem condições melhores para trabalhar, para viver, vamos para o Egito. Mas Deus não mandou ele para o Egito, ele decidiu ir para o Egito. Lá no Egito, Faraó levou a mulher dele, Sara, para o palácio, para ser mulher de Faraó. O tempo que Abraão ficou lá no Egito, ele só teve problemas, mas foi uma decisão dele, vontade dele, não foi o que Deus mandou. A mesma coisa quando Sara combinou com Abraão: já que está demorando muito Deus cumprir a promessa, vai ver que Deus falou que vai cumprir, mas é de uma outra maneira. Você vai ter um filho, Abraão, com a minha serva, então deite-se com Agar para você ter um filho. Ele foi lá e deitou com Agar, se deixou levar pelo que a mulher falou, deitou-se com Agar, nasceu Ismael e nasceu o povo árabe, que até hoje faz guerra contra o povo nascido de Isaac, que são os judeus. Judeus e árabes não se dão até hoje. Os judeus são descendentes de Isaac, filho de Abraão, e os árabes são descendentes de Ismael. Então toda vez que alguém que diz que serve a Deus decide fazer o que acha, fazer sua vontade, isso traz problema. Quando Davi deixou de fazer a vontade dele, fez a vontade de Deus e fez a sua própria vontade, ele quebrou a cara, porque ele caiu lá com Betsabá, e ele teve problemas seríssimos por anos na sua vida e na sua família, por causa daquele pecado. Esaú preferiu o prato de lentilhas, recebeu a maldição. Ele se encheu da lentilha que ele desejou lá que Jacó tinha feito, e abandonou o direito de primogenitura. Então, pessoal, toda vez que a gente faz o que a gente quer, a gente quebra a cara. Mas quando você faz o que Deus quer, então você está seguro. Amém, pessoal? O que eu quero para mim? Eu quero o que Deus quer. Eu quero ir para onde Deus quiser, eu quero fazer o que Deus quiser, eu quero ser o que Deus quiser. Eu quero. É fácil? Não é, nunca foi, não será. E se eu tenho uma coisa que eu tenho medo, é de deixar de fazer o que Ele quer, ir para onde Ele quer, como Ele quer. Porque eu sei que a minha segurança, principalmente da minha alma, a minha vida eterna, a minha salvação, depende de fazer o que Ele quer. Isso é ser servo de Deus. E é isso que nos torna filhos de Abraão e faz com que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Se você sair disso, então Deus não tem mais compromisso com você.
Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.